Então vamos lá, vamos começar a fazer esses métodos get e set. Para quem não sabe trabalhar, nunca trabalhou com o método get, set é para enviar informações e get para recuperar informações. Vamos lá, primeiro eu vou criar os métodos aqui e aí eu explico. Esses métodos, assim como esse aqui, getLogin, se bem que esse eu não vou mexer ainda não, mas esses outros, como são chamados dentro desse getLogin, eles podem ser privados. Então vamos colocar aqui, porque só vão ser chamados dentro dessa classe setUser, onde eu vou definir então uma variável de usuário para ele. Toda vez que eu chamar o setUser, ele vai pegar aqui então a minha variável de usuário que foi declarada lá em cima e vai passar essa informação aqui para ele, ó, do usuário. Então, quando eu chamar setUser, eu tenho que, por padrão, passar um usuário aqui. É o que acontece aqui acima. Quando ele chama setUser, o que ele passa? Um usuário. Que usuário é esse? O usuário, que foi passado na função getLogin. Então, passei getLogin. Estou falando que eu vou executar um login para o usuário, por exemplo, Paulo, com senha 123. Quando eu chamar setUser, ele está querendo saber para quem eu estou querendo setar aquele usuário. Então, vai ser para o usuário daqui de cima, no caso, o usuário Paulo. Vai funcionar perfeitamente. A mesma coisa aqui, a mesma ideia, vamos dizer, vai ser para set senha. Pronto. Quando ele pedir, quando for chamado, ele pede aqui para me passar uma senha como parâmetro. Lá em cima já está sendo passado, vai funcionar perfeitamente. Agora, essa senha nós precisamos de preocupar com uma coisinha nela. Aqui não é user, aqui é senha. Essa coisinha é a criptografia dessa senha. Lá dentro de sistema, nós temos uma função que chama criptografia, dessa forma aqui. Ó. E aí ele só me pede a senha para criptografar com MD5. É basicamente aquele MD5 que nós fizemos na data, ele faz na senha. Então, se eu colocar, por exemplo, a senha 123, ele faz uma criptografia assim, ó, daquela senha para que tenha uma segurança maior. É basicamente isso. Essa função vai estar aqui, ó, em Go. Deixa eu ver se eu entro aqui direto nela. Go to definition. Pronto, a criptografia. Ele retorna ela, só que ele não fez com o MD5. Foi com hash, que também funciona muito bem. Depois, quando estiver salvando o cliente no banco, e nós setarmos essa senha, vocês vão ver aí que ela vai estar criptografada. Vamos aqui colocar o seguinte. Uma função para ele que vai ser para o getUser, que agora vai ser para setar o usuário. Aí eu não preciso passar nada como parâmetro. A única coisa que eu vou fazer é pedir para ele retornar para mim o meu usuário. Pronto, beleza. Os dados do usuário ele está retornando e a mesma coisa. Na hora que eu tiver um get para a minha senha, eu peço para ele retornar os dados aqui da minha senha. Perfeito. Então, os métodos que eu não tinha, agora eu tenho. Aqui, então, toda vez que eu chamar setUser, ele pede para me passar o usuário e aqui a senha. Quando eu chamar get, eu não tenho que passar nada. Ele só está buscando essas informações. Agora, aqui nós vamos precisar de verificar algumas coisas, porque depois que ele executou essa query, que faz a busca lá para verificar se no banco de dados eu tenho um usuário e uma senha, um e-mail e uma senha que foi passado, se esse usuário existe lá dentro, ele executou, ele vai me retornar alguma informação. Então, se ele existir, aí que começa a funcionar o procedimento do login. Então, se existir esse usuário, aí, por exemplo, ele me redireciona para uma página, ou ele permita com que eu continue a compra e assim por diante. Então aqui, ó, caso esse usuário exista no banco, vamos fazer essa verificação da seguinte forma. Se o meu total de dados, mas eu não sei nem o que é isso, total de dados. Total de dados, vai com o botão direito, se você não sabe, vai para a definição, tá lá dentro de conexão. Ó. Total de dados faz aí um row count, conta quantas linhas foram recuperadas de um select. Então se o total de dados ele for maior que 0, se ele achou mais de uma linha, é porque tem aquele usuário, naquele cliente dentro do banco de dados. Se tem aquele cliente dentro do banco de dados, vamos criar uma variável lista que vai receber esse total aqui. Esse total de dados não, aí nós vamos ter que listar, na verdade, os dados dele. Nós não temos nenhuma função que faz isso. Que seria, não, eu acho que eu tenho sim. Vamos verificar aqui, ó, dentro lá de total de dados, acho que nós fizemos uma função que lista essas informações. Não, show paginação. Temos sim, ó, lista com fetch array, isso mesmo. Então aqui, ó, quando eu dou um lista igual this, nós usamos muito isso no produto, this listar dados, eu estou mandando ele executar um fetch array nessa consulta que foi feita aqui, ó, nessa query, e aí todas as informações que ele encontrar lá do que ele buscou, que seria aqui o cliente, ele traz para a minha lista. Então a minha lista consegue acessar as propriedades de e-mail e de senha dele que foram passadas aqui dentro da consulta. Sabendo disso, eu faço o seguinte, eu peço então para que ele crie uma nova
seção com os dados do cliente e vou recuperando essas informações da mesma forma que nós fizemos no produto. Eu vou fazer a primeira aqui porque na próxima aula eu já vou trazer as outras e vou colocar dentro daquele bloco de código lá para a gente adiantar. Então, abro uma seção de cliente e falo que o campo CLI-ID tem que ser igual está no banco de dados, recebe o que vem da minha lista que eu consultei no campo de cliente ID. Pronto, perfeito. Ó. Aí eu sei que seção CLI-ID recebe as informações que está lá no banco de dados em cliente ID. Para todos os outros dados do cliente, eu vou ter que fazer a mesma coisa.